O dia em que tudo desabou, Davi acordou cedo. Como sempre. O mundo parecia normal até o celular vibrar. Uma mensagem curta, seca, cruel. Você está demitido. Corte de pessoal. Obrigado pelos serviços. Ele ficou imóvel, sentado na cama, olhando para a tela como se ela pudesse se arrepender do que escreveu. Nos minutos seguintes, o caos começou a nascer dentro dele. O coração acelerou, a mente correu, o peito apertou. Ele não perdeu apenas o emprego, perdeu o chão. A vergonha veio primeiro, depois o medo, depois a raiva. A pergunta que atravessava sua cabeça era uma só. Por que isso aconteceu comigo? Na rua, as pessoas seguiam suas vidas. Carros passavam, o sol continuava subindo. Mas para Davi, o mundo tinha acabado. No mesmo dia, ao sair para caminhar sem destino, ele entrou em um sebo antigo, sem saber por quê. Foi quando encontrou um livro velho, com capa gasta e um título simples: Manual de Vida Epicteto. Ele abriu aleatoriamente e leu: Algumas coisas dependem de nós, outras não. A frase parecia pequena, mas era como se alguém tivesse acabado de abrir uma porta na mente dele. O dono do sebo, um senhor de barba branca, observava em silêncio. Depois falou com calma: Você parece um homem tentando controlar o que não pode. Davi não respondeu. O velho continuou: A vida não te destruiu hoje. Ela só revelou que você ainda não aprendeu a governar a si mesmo. Davi saiu do sebo com o livro nas mãos, mas principalmente saiu com uma ferida aberta. A verdade de que ele não dominava nem a própria mente. Inimigo invisível. Nos dias seguintes, Davi tentou se distrair. Vídeos, redes sociais, conversas vazias. Mas a angústia não desaparecia, porque não era externa, era interna. Ele começou a ler o livro como quem busca oxigênio. Epicteto dizia que a dor não nasce das coisas, mas da forma como interpretamos as coisas. Davi achou isso absurdo, até perceber que sua demissão não era apenas uma demissão, era uma narrativa que ele havia criado. Sou um fracassado. Agora todos vão me ver como inútil. Nunca vou conseguir nada melhor. Então veio a frase que mudou sua visão. Não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre os fatos. Naquela noite, ele escreveu em um papel: O que aconteceu comigo não é o problema. O problema é como eu estou reagindo. Pela primeira vez, ele notou. A mente era um campo de batalha, e ele vinha perdendo há anos. Mas então, em outro trecho, Epicteto dizia: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Davi sentiu vergonha, não por estar sofrendo, mas por ter vivido tanto tempo como um escravo emocional. Na manhã seguinte, ele começou uma prática. Quando o medo surgia, ele perguntava: Isso depende de mim? Se a resposta fosse não, ele respirava e deixava ir. Ele começou a entender um princípio central do estoicismo: dicotomia do controle. O que depende de mim: pensamentos, escolhas, caráter. O que não depende: pessoas, crises, destino, passado. E foi aí que ele percebeu algo duro. Ele nunca controlou o mundo, ele apenas se iludiu. A disciplina que dói mesmo, com a mente mais clara. A vida não ficou fácil, o dinheiro começou a faltar, o orgulho começou a gritar, e ele começou a se sentir humilhado. Um dia, a mãe pediu ajuda. Ele não tinha como. E aquela sensação de impotência o esmagou. Davi se trancou no quarto, com raiva do universo, até lembrar de Marco Aurélio. Ele abriu o livro e encontrou: a impedimento, a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Ele repetiu a frase várias vezes, até entender. A crise não era um castigo, era um treinamento. Naquele momento, ele decidiu viver como um estoico. E isso significava algo simples: viver com virtude, não com conforto. Ele começou a acordar cedo, treinar o corpo, estudar em silêncio, cortar excessos, reduzir distrações. Ele começou a praticar a austeridade voluntária, dormir menos confortável, comer mais simples, viver com menos, não porque era bonito, mas porque isso ensinava a mente a não depender de luxo para ficar em paz. Ele repetia para si: se eu consigo viver com pouco, nunca serei escravo do muito. Foi então que ele entendeu o ensinamento de Sêneca: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente. Davi percebeu que sua antiga vida era cheia de coisas, mas vazia de domínio interior. A disciplina doía, mas a desordem doía mais. E ele começou a mudar, não por motivação, mas por decisão. Teste do fogo. Quando Davi começou a melhorar, o destino trouxe o verdadeiro teste. Uma oportunidade surgiu, uma entrevista em uma empresa grande. Ele se preparou por dias, chegou cedo, bem vestido, calmo, mas no meio da entrevista, o recrutador riu discretamente do currículo dele. Você ficou meses parado? A humilhação veio como uma lâmina. A antiga versão dele teria se justificado, teria se irritado, teria implorado aprovação. Mas naquele momento ele respirou e lembrou do princípio máximo do estoico: o caráter é a única riqueza real. Ele respondeu com tranquilidade: sim. E foi o período mais importante da minha vida. Eu aprendi disciplina, humildade e clareza. Se isso não for suficiente para essa empresa, está tudo bem. O recrutador ficou em silêncio. Davi saiu sem saber se tinha conseguido a vaga. Mas pela primeira vez ele não saiu derrotado. Saiu vitorioso, porque ele venceu o pior inimigo: a necessidade de aprovação. Naquela noite, ele escreveu como Marco Aurélio faria: hoje eu fui testado, e não traí a mim mesmo.
Ele entendeu a maior liberdade, a liberdade de não precisar ser aceito. Mesmo que ele perdesse tudo, se mantivesse a virtude, ele ainda seria invencível. Ele então praticou um exercício estoico poderoso. Memento Mori imaginou sua morte, seu fim, seu último dia, e se perguntou o que vale a pena ser feito antes de partir, e percebeu: não era dinheiro, não era fama, era honra, era caráter, era propósito. Homem que não se curvou dias depois, ele recebeu a resposta. Não foi aprovado. A vaga ficou com outro candidato. A antiga versão dele teria desabado, mas ele apenas fechou os olhos, expirou e aceitou, porque agora ele entendia. Amor, fatia, amar o destino. Não tolerar, não suportar, amar. Ele caminhou até o sebo novamente. Encontrou o velho lendo, como sempre. Davi colocou o livro no balcão. Eu não consegui a vaga. O velho sorriu. Então você foi poupado do lugar errado. Davi respirou e disse: Estranho, eu não estou destruído. O velho respondeu: Porque agora você entendeu. O mundo não existe para te servir. Ele existe para te treinar. Davi olhou para o chão e falou: Eu perdi o emprego, mas ganhei governo interior. O velho então disse a última frase: Um homem pode perder tudo menos aquilo que construiu dentro de si. Davi saiu do sebo. O vento estava frio. O céu estava cinza, mas havia paz, porque ele finalmente entendeu o que é ser estoico. Não é viver sem dor. Viver sem ser destruído pela dor. Não é ter controle do mundo. Ter controle de si. Não é evitar o caos. Permanecer firme dentro dele. E ali, no meio de uma cidade indiferente, Davi não era mais um homem comum. Era um homem impossível de quebrar. Os principais ensinamentos estoicos presentes na história são: dicotomia do controle e virtude acima de tudo. Disciplina e autocontrole e resistência emocional. Amor, fatia, amar o destino, memento mori, lembrança da morte. Aceitação do que não pode mudar, força silenciosa. Indiferença ao julgamento alheio, austeridade voluntária. O obstáculo como caminho, governo interior. Sofrimento como treino, não reagir impulsivamente. O caráter como riqueza real.